Então pronto. Então, Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado por essa semana que se inicia, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos mais uma vez no momento de escola bíblica dominical. O Senhor tem falado ao nosso coração e tem nos direcionado como igreja. Continua a cuidar de nós, continua a abrir o nosso coração para que possamos perceber as realidades presentes na Tua Palavra, para que possamos ter uma fé fundamentada no sólido fundamento das Sagradas Escrituras. Ser conosco nesse momento, ser com aqueles que estão a caminho, ser aqueles que estão enfermos no dia de hoje, que o Senhor possa trazer alento ao seu coração e que em tudo isso possamos ver o Teu nome glorificado e as nossas vidas edificadas. Pai, tudo isso nós pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Conceito básico, revisão. Talvez hoje seja a última aula panorâmica do livro dos Atos, talvez a gente precise de mais uma, mas estamos a chegar no final, e até o momento, o que vocês aprenderam, o que vocês lembram, ou o que vocês não aprenderam? O batismo do Espírito Santo não depende de falar em línguas. Aí, ó, pronto. Esse foi um bom ensinamento. Nós vimos que existe essa ideia, né, no nosso tempo, de batismo com o Espírito Santo. Tendo evidência desse batismo falar em línguas, a gente viu que isso não é condizente com os ensinos das Sagradas Escrituras. Então nós vimos... O que nós vimos acerca da questão do dom de línguas? Então ele é manifestado em 4 momentos diferentes, em cada um desses momentos com um grupo específico de pessoas, que dá para nós então mostra para a igreja grupos distintos que foram incluídos no corpo de Cristo. Na igreja cristã, na verdade, na era cristã. E a gente viu quais são esses 4 tipos de grupos e o que eles representam. E os discípulos de João Batista. Então a gente viu essa ideia de judeus e gentios, mas para ficar mais claro que gentios contempla todo mundo, aí tem um grupo específico, porque existia um ódio específico direcionado em direção, muito, muito bom, né? Direcionado aos samaritanos, né? Então a gente percebe isso no texto. E a gente tem essa ideia dos discípulos de João Batista a mostrar Antigo e Novo Testamento. Então os discípulos do último profeta do Antigo Testamento aderem então à fé ensinada por João Batista, que é a fé em Jesus Cristo. Então a gente vê esses 4 grupos e nós vemos o dom de línguas como sendo esse sinal de inclusão, essa manifestação. A gente viu que o dom de línguas, dentro do conceito bíblico, é você falar e ser percebido. Então eles falavam de uma maneira que aqueles que ouviam na própria língua materna. Então o dom de línguas pressupõe compreensão daquilo que é falado. Não é falar em mistério, não é falar nada que não edifique, é você falar algo que possa alcançar os corações. O que mais que a gente viu no livro dos Atos aí? Falar em línguas, ou ter visões, revelações, mais que isso, os dons. Pronto, então nós vimos a questão dos dons, que é muito mais do que muitas vezes a gente é ensinado nas igrejas no dia de hoje, ou pseudo-igrejas, essa ideia de dons de cura, os dons que nós chamamos de dons miraculosos ou dons extraordinários. E uma das coisas que nós vimos, e espero que você tenha percebido isso, tenha memorizado isso, que a aparição dos dons, o uso dos dons, está sempre associado com o quê? Propagação da mensagem, propagação do evangelho e expansão do reino.
Então, quando a gente pensa no dom de línguas, o que eles falavam no dom de línguas? Quando eles tinham a manifestação do dom de línguas, o que eles falavam? Quando a gente pega no Pentecostes, das grandezas do Senhor. E a gente viu que a evidência mais importante, a principal evidência de que uma pessoa é habitada pelo Espírito é o testemunho da palavra. Certo? Então, todo momento que você vê algo sendo feito de maneira extraordinária, esse algo extraordinário está sempre associado com o anúncio das boas novas de salvação. O que mais que nós aprendemos até agora? Pode falar, Rui. O Rui fica soprar a Panabela, é a Panabela. Fala aí, Rui. Pronto. A ideia é de que é um livro que, na maior parte do tempo, ele é descritivo e não normativo. Então, ele, como uma narrativa, ele descreve para nós eventos, mas esses eventos não são normativos, no sentido de que não é tudo que é narrado que tem que virar doutrina. Como a gente vê, por exemplo, no livro de Gênesis. Então, quando você olha Gênesis, você olha a queda, a desobediência de Adão e Eva como uma doutrina que você deve seguir? Não, mas é uma descrição do evento, ela não é normativa, ela é descritiva. Então, o livro dos Atos tem essa característica. O que mais que nós vimos? Vai falar? Pode falar. Ergueu a mão assim. A gente vê que o livro dos Atos conta para nós a evolução desde a fundação até 3 décadas. Então, 3 décadas da história da igreja, logo no início, logo após a ressurreição de Cristo. Então, a gente ainda começa o livro dos Atos com Cristo ressurreto, a falar com seus discípulos, e a gente avança 3 décadas. Nessas 3 décadas a gente vê o Evangelho em expansão para onde? Para todo canto. Para cima, para baixo, direita, esquerda, diagonal, para todo canto o Evangelho estava a ser anunciado. E a gente viu que parte do anúncio do Evangelho acontece por conta de quê? Da perseguição. Então, e isso é importante para a gente perceber a maneira como Deus trabalha na vida do indivíduo e da igreja, qual que é a chance da vontade de Deus não ser concretizada? É 0. Essa possibilidade não existe. Então, quando você pega em Atos 1:8, o que é dito em Atos 1:8? Esse é um verso que você tem que memorizar, pelo menos a ideia principal dele. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí, quando você tem dificuldade de decorar as ordens ali, aqui, ali e acolá. Ou seja, em todo canto. A gente viu que esse verso, ele não dá uma possibilidade no anúncio. Então, ele não fala assim, você vai receber o poder do Espírito, recebereis o Espírito, e talvez, se você quiser, se você tiver vontade, se você não tiver com preguiça, se não tiver chover, se tiver sol, aí você pode, talvez, resolver sair por aí e falar e testemunhar de Jesus. É isso que fala no texto? Então, tem uma consequência lá. Tem um E, o que faz uma adição, mas que aponta para uma consequência daquilo que acontece. Então, se você recebe o poder do Espírito, você será uma testemunha. Agora, vamos pensar que você, que tem filhos aí, vai entender melhor esse exemplo, que talvez você se comporte de uma maneira como teus filhos se comportam de vez em quando, que é birrento e desobediente. Então assim, não vou fazer. Jesus falou que se o Espírito Santo veio, você vai ser testemunha. Não quero ser, por quê? Porque eu tenho vergonha, porque eu não sou capaz, porque eu isso, eu aquilo outro. O que Deus vai ter que fazer na sua vida? Porque a vontade dele sempre se concretiza. Ele vai ter que fazer um jeito, vai ter que trabalhar em você de uma forma que você vai ter que virar testemunha. Porque enquanto você não virar testemunha, não parece para os outros que o Espírito Santo habita em você. E aí Deus vai ter que trabalhar em você. E de que maneira que Deus pode trabalhar na sua vida? De várias formas.
E uma das possibilidades que é que a gente menos gosta, como que é? É no forceps, é na força. E quando a gente pega o livro dos Atos, então a gente pega no primeiro capítulo, você tem essa ideia de o Cristo ressurreto com os discípulos, a promessa do Espírito. No capítulo 2, a gente tem o cumprimento dessa promessa, tem a descida no Pentecostes. Aí a gente começa a ver no 2 para o 3 crescimento da igreja. No 4, a igreja continua a crescer e os discípulos, os apóstolos começam a sofrer algum tipo de perseguição, que eles começam a ser presos, levados diante do Sinédrio, das autoridades, são torturados. É um dos textos que eu mais gosto, é Atos 5:43, se não me engano, que Pedro se não me engano é Pedro e João, eles tomam lá tomam um esculacho, lá tomam uma bronca, lá, uma torturinha de leve e tal, e eles saem regozijando. Os crentes de hoje ia falar que, né, eu já falei para vocês, se fosse neopentecostal, a teologia da prosperidade, não podia ser parte da igreja. Mas eles saem felizes, mas não apenas felizes, eles saem a comemorar, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome. Então eles começam a perceber que existe uma alegria, existe algo de valioso quando o ser humano sofre porque ele é identificado com Cristo. Então quando a gente pensa nos nossos irmãos na Nigéria que estão a sofrer, existe uma parte do sofrimento que é horrível, é terrível, mas para aqueles que perseguem os nossos irmãos, eles os veem como uma ameaça porque eles se parecem com Cristo. E aí é você ser comparado com aquele que é perfeito. Tem coisa melhor? Às vezes, quando você é pequeno, se você tem uma boa relação com seus pais, uma das coisas que você gosta é de ser comparado com algum deles. Então, se você tem o seu pai como uma referência de inteligência, talvez, fala assim, você parece com o seu pai. Para você é motivo de orgulho. Ou então, quando você está a jogar bola, e aí o cara fala assim, rapaz, você parece o verdadeiro Ronaldo. Aqui eu vou arrumar confusão com os portugueses. Você parece com o R9. Para você é um motivo de orgulho aquilo lá. Agora imagina ser parecido com Jesus, a tal ponto das pessoas virem e se incomodarem. Então por isso em Atos 5 a gente tem essa cena, eles comemoram, e aí chega bendito Atos 6. O que acontece em Atos 6? A gente começa a ter uma briga dentro da igreja. E qual que é a briga? É que a família dos brasileiros estavam a ser desprezadas por conta dos portugueses. Não é? Você começa a ver que os gregos, as viúvas helenísticas lá, né, dos gregos, começaram a ser esquecidas na distribuição e só estava sendo atendida a família dos judeus. Então não é hoje que o povo tenta enfiar divisão de etnia dentro da igreja. Isso não é novidade. Né? E aí o que acontece uma vez que tem esse problema? A instituição dos diáconos. Aí os apóstolos vão olhar, vão falar assim, veja bem, esse problema é um problema sério? É. Ele é um problema importante a ser resolvido? É. Mas não vale a pena a gente resolver esse problema se a gente tiver que abandonar o ministério da palavra, porque esse ministério foi a nós confiado. Então é instituído o ofício do diácono, o diaconato. Então eles vão falar as características que os homens tinham que ter, acontece lá a eleição, então você tem os homens escolhidos. Só que até agora a igreja está a crescer numa única localidade que é Jerusalém. Então a igreja estava a ser testemunha em Jerusalém? Estava, porque a igreja estava a crescer. Agora, onde que Jesus falou que eles tinham que ser testemunha, em Atos 1:8? Aqui, ali e acolá. Se aqui, ali e acolá, o lá e o acolá estava ausente. Cumprimento parcial é cumprimento perfeito? Não. Agora, a vontade de Deus se concretiza? Concretiza. Então, Deus resolve dar um jeito no comodismo da vida da igreja. Porque a igreja estava confortável, a igreja está a crescer. Às vezes as pessoas assim, agora que ficou bom, agora que a gente conseguiu espaço melhor, pôs aquecimento,
tal, agora vamos ficar quieto aqui. Vamos parar com esse negócio de investir em missões, vamos ficar sossegados, né? Eles nem começaram a investir em missões. E aí Deus dá um jeito. Já que vocês querem me desobedecer, eu vou trabalhar de uma das maneiras que eu trabalho. Eu vou mandar sofrimento na vida de vocês e tem início, então, a perseguição. Quem é o primeiro perseguido ali? Estevão, né? Melhor diácono ali depois de Jesus da história, né? Ele faz uma pregação, então ele faz uma exposição para os judeus. Os caras ficam doidos, e apedrejam ele ali. E aí tem uma coisa muito bonita que eu gosto nesse texto, e foi um texto que eu estudei no seminário, que é a oração que ele faz é igual a oração que Jesus faz na crucificação. É praticamente a mesma oração. Então os céus abertos, ele vê, ele fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E esse homem então é recebido, morto, e aí aparece um personagem nessa hora. Quem que é o personagem que aparece? Saulo, que fala que a roupa foi depositada lá nos pés de Saulo, que consentia com a morte. Outra coisa que esse capítulo 6, 7 vão mostrar para nós, é que a partir desse momento não foi apenas Estevão que foi martirizado, fala que tem início então uma perseguição contra a igreja. E o texto vai dizer que todo mundo foi embora, menos os apóstolos, menos os discípulos. Então, aquilo que não foi cumprido através de uma obediência voluntária, foi cumprido de outro jeito. Deus falou, não, eu vou mostrar para vocês que quando eu quero acontece. Então pronto. Então a gente viu essa ideia da igreja em expansão, a ideia de ser testemunha, a evidência do Espírito, o testemunho do Evangelho. E na semana passada, eu espero que vocês, na retrasada, tenham percebido a questão do dons de línguas. E na semana passada a gente falou, então, um tanto sobre os dons miraculosos. Então a gente falou do dom do Espírito Santo dividido em 3 categorias. Vocês lembram as 3 categorias? Não? Começar a pôr exame aqui. Reprovou as 3 categorias, então, do dom do Espírito. Regeneração, dons ministeriais miraculosos e dons ministeriais não miraculosos. Qual que é a diferença entre essas 3 categorias? O dom da regeneração, todo mundo que passa a crer, recebeu esse. Por quê? Porque não existe possibilidade de crença se você está morto. É necessário que a regeneração aconteça. Os dons do Espírito Santo miraculosos, ministeriais miraculosos, eles vão acontecer dentro da cena da fundação da igreja cristã. Então a nossa defesa aqui é que após o estabelecimento dessa igreja, que a gente entende, percebe que após a inserção dos 4 tipos, dos 4 gêneros de pessoas apresentados em Atos, que esses dons cessam de acontecer da maneira como acontecia em Atos. Então, falei para vocês um pouco na semana passada sobre cessacionismo histórico e continuismo. Lembram disso? Mas eu vou recapitular. E só para voltar um pouco na questão das línguas, vocês lembram que eu falei que se o dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito, Paulo nunca foi batizado com o Espírito, certo? Vocês lembram disso? Não tem um registro que sequer de Paulo a falar em línguas. Mas pronto, quando a gente pensa então dentro dos dons extraordinários ou dos dons miraculosos, que a gente vai argumentar que eles são ministeriais e fundacionais na vida da igreja, dentro das 3 posições, vocês lembram qual que eu sigo, não? O cessacionismo histórico, né? Eu falei para vocês que eu preciso estudar um pouco mais esse assunto. É possível que, em estudando, é possível que eu vire um cessacionista, eu não preciso qualificar como histórico. E aí eu vou dar a distinção entre as 3 posições. O cessacionismo puro e simples
é esse do autor do livro, em que os dons extraordinários aconteceram no momento da fundação da igreja cristã, e uma vez que ela foi fundada, eles não existem mais de nenhum jeito. E eles vão argumentar isso através das Escrituras. Tanto é que eu já falei para vocês, a única carta que vai falar alguma coisa de algum tipo de dom, da maneira como a gente tem, serão poucas as listas que tem dessa forma, né? Depois vem o cessacionismo histórico, que é aquele que diz o seguinte, eu creio que cessou, mas se você me apresentar uma manifestação de um dom extraordinário que passe pelo crivo bíblico, eu estou disposto a crer. Eu creio. Então, se você tem um dom de cura, você não pode falhar em curar uma pessoa. Ninguém mais vai poder usar óculos. Acabou, não vai ter mais enfermidade na pessoa que tiver contato e você orar por ela. Não tem a possibilidade de eu orar e não acontecer. Então tem que passar nesse crivo. E existem os continuistas. Né? Eles vão falar que a gente está a matar o Espírito Santo, eles vão nos acusar de um monte de coisa. Eu não acuso, eu só atesto que eles não entendem o que eles leem. Eles nos acusam de matar Deus praticamente. Eu não. Só acho que eles não estão a perceber corretamente as Escrituras. E os continuistas, pode continuar aí, é só para... A Helena é demais, meu. Mas os continuistas, eles vão argumentar que todos os dons, da maneira como aconteceram em Atos, são possíveis hoje e acontecem, especialmente se for na igreja deles. Especialmente se der para marcar horário e cobrar por isso. Falei. Então eles vão acreditar nessa manifestação, e a distinção que eu vejo, né? E por isso que eu falo que eles não percebem as Escrituras, que todas as vezes que a gente via a manifestação dentro do livro dos Atos, o que acontecia na sequência? Anúncio da palavra. Se você for a uma igreja dessas hoje, e você for numa sessão dessa que é prometida, os eventos todos, eu quero que você me fale o quanto da palavra você vai ouvir. Eu só quero que você me fale isso, o quanto da palavra você vai ouvir. Então, em última instância, para mim, a conversa sempre é consolidada pela maneira como a igreja em questão, ou pseudo-igreja em questão, lida com a palavra e o papel e a posição que a palavra ocupa nos momentos, nos cultos, nos momentos de encontro. Se a palavra tem uma participação secundária, então, por exemplo, uma coisa que eu não aceito, isso eu não aceito enquanto eu for pastor titular, é mais música do que palavra. Então, uma vez eu trabalhei numa congregação que o pessoal gostava de muitos cânticos na hora, né? Então, não lembro se era 4 ou 5, sei lá quantos que eram na mesma sequência. Eu falei, não importa o quanto vocês vão cantar, eu vou pregar mais. Nem que eu tenha que me esforçar mais, nem que eu tenha que... Mas eu vou pregar mais. No mínimo a gente iguala. Perder para a música eu não vou. Por quê? Porque a música não é o principal do culto solene. O culto público que nós prestamos no domingo tem no seu momento, no ápice, a palavra. Por isso que a nossa igreja, a gente mandou fabricar um púlpito. Para a gente ser lembrado que a palavra não pode ser tratada de qualquer jeito, mas ela é tratada numa posição central de destaque e, se possível, elevada. Então, se você volta nos púlpitos históricos, quem aqui, eu ainda não tive esse privilégio de ir para a Suíça, se você vir onde o Calvino pregava, onde que ficava o púlpito? É elevado. Por quê? Porque a posição da palavra é elevada, a estima pela palavra é elevada. Não era para colocá-lo acima do povo, mas era aquilo que ele fazia naquele momento que era o mais importante. Essa é a ideia do púlpito. E por isso que a gente mandou fazer um púlpito que não é tão pequeno. Ele também ainda não é tão grande. Pode ser que um dia ele seja maior. Mas para a gente ser lembrado de que existe uma centralidade da palavra no culto público. Algumas coisas nós planeamos e outras Deus mandou. Então nós planeamos ter uma cruz. E aí,
essa parte era para ser para trás e a gente conseguiria ver uma palavra aberta. Só que por algum erro de projeto a gente teve que avançar. Só que você consegue ver o formato ainda da Bíblia aberta, certo? E aí o que eu criei uma teologia depois? Que é da cruz que sai a palavra que vai para vocês. Posso ouvir um amém, aleluia? Mas a maneira como uma igreja trata a palavra fala muito sobre ela. Fala muito sobre ela. E a maneira como ela trata a palavra vai indicar para nós o quanto os dons que acontecem lá são genuínos ou não. Porque a gente não pode esquecer, e aqui eu não estou acusando nenhuma denominação específica, a gente não pode se esquecer de que o espírito do anticristo se manifesta ao longo de toda a história. Então, quando você pega as cartas de João, João já vai falar que o espírito do anticristo já estava agindo naquela época. Certo? E que ele vai agir ao longo de toda a história até que vai vir o anticristo final, com artigo definido masculino singular, o anticristo. O texto bíblico diz que, se possível fosse, enganaria inclusive os eleitos. Agora, como que você acha que uma pessoa é enganada? Com pouco poder ou com muito poder? Então, muitas vezes, pode ter operação de milagres por aí, que eu creio que são reais, que são operados pelo anticristo. Porque Deus dá poder para isso. Não é que ele faz em oposição, não. Deus dá poder para que o anticristo faça isso. Para quê? Assim, pela mesma razão pela qual Jesus falava em parábolas. Para que aqueles que não foram escolhidos se percam e para aqueles que foram escolhidos creiam. Então, existe isso. Existe essa realidade. Uma realidade importante a ser considerada. E o que eu ia falar agora? Eu estou ficando velho mesmo. Pronto, esqueci. Mais importante a gente pensar então de que existirão igrejas em que milagres acontecerão, mas que eles foram operados pelo anticristo. E aí você tem que ter outra passagem, você tem que ter no teu coração, é Mateus 7. Senhor, mas em teu nome nós expelimos demônios, nós curamos, fizemos milagre. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então tem gente por aí que faz coisa que Deus não conhece e que ele não conhece Deus. E existe isso aí. Então, nem sempre operação de coisa extraordinária é uma coisa extraordinária para você. Tá certo? E aí, eu terminei a aula passada a dizer que existem uns dons que são pouco buscados na vida da igreja, que são os dons não miraculosos. E por que eles são poucos buscados? Um dos argumentos que eu dei na semana passada. Não, esse é o tipo do dom, é o gênero do dom. O dom de lavar sanita que a Denise colocou. Mas qual que é a razão pelo qual esses dons não são tão buscados? Porque eles pressupõem serviço. Tem que trabalhar. A gente vai ler as listas dos dons e tem uma coisa interessante que eu gosto demais a respeito do dom do ensino. Que vai falar assim, se você tem um dom do ensino, aí vírgula, esmere-se em fazê-lo. E você normalmente vai ouvir nas igrejas por aí que se você tem um dom, vem de lá para cá e você não precisa fazer nada. A Bíblia diz, não, se você tem, você que não rala não para você fazer o negócio direito, que você vai tomar na orelha. Então, aquele que tem um dom, esmere-se em fazê-lo. Esmerar significa o quê? É esforço. É um método BQ, eu já falei aqui, certo? Método BQ, não. Quando eu estava no mestrado, tinha um amigo meu americano, que ele falava assim, Léo, eu não sei como que você dá conta de fazer todas as leituras, porque eu não dou. E você é brasileiro e eu sou americano. Eu falei, eu sei. Ele falou, por quê? Porque você tem vida social, eu não tenho. E eu sigo o método BQ. Ele falou, qual que é esse? É o bunda quadrada. Você senta na cadeira e só levanta a hora que você termina. Você não tem alternativa. Então, é sentar e fazer.
é o esforço. E as pessoas acham que esforço é contrário à fé. Não, é extremamente condizente com a fé. A fé vai pressupor esforço. Já falei para vocês, Jesus direto estava cansado nos relatos do Antigo Testamento, dos Evangelhos. Direto ele estava cansado, direto ele estava com fome. Por quê? Porque ele trabalhava, porque ele vivia a caminhar. Se olha Paulo, ele fala assim, eu me esforcei mais do que todo mundo. É toda hora esse Paulo viajando para algum canto. Então, fé pressupõe esforço. Esse negócio de uma... Fé não é igual Matrix. Quem aqui já assistiu Matrix? Um dos melhores filmes da história. Matrix, um dos melhores filmes Eu já perdi a conta de quantos eu assisti. Mais de 10 tranquilamente. 3 foi no mesmo final de semana. 3 vezes no mesmo final de semana. Então, a fé cristã ela não é igual Matrix. Receber do Espírito não é igual você ser treinado, igual o Neo, que você entra na cadeira, ele pluga um cabo, mete um cabo na tua cabeça e faz o download das aplicações. Agora você sabe fazer jiu-jitsu, muay thai, sabe pregar, sabe ensinar. Não funciona assim. É esforço, é esforço. Mas então, os dons não miraculosos, ministeriais, eles não são desejados, porque eles pressupõem serviço, e serviço dentro do reino não pressupõe destaque. Pressupõe você ser o menor, você ser aquele que faz tudo por todos. E aí o autor do livro que nós estamos a seguir vai dizer o seguinte, os dons ministeriais que não são miraculosos são provavelmente o foco principal da concessão do Espírito Santo no livro dos Atos. Então ele está dizendo, veja, a hora que o Espírito age no livro dos Atos é para dar dom não miraculoso. Tem os eventos miraculosos? Tem, mas esse é na minoria. É na menor parte dos eventos. Daí ele vai continuar. Os crentes do Novo Testamento terão mais plenitude. Aí é que lembra aquela ideia a distinção da ação do Espírito no Antigo para o Novo? Há mais plenitude e mais eficácia espiritual para os dons do que os crentes do Antigo Testamento tinham. Então, quando você pensa na distinção da ação do Espírito do Antigo para o Novo, não tem a ver com a salvação, tem a ver na capacidade de realização do ministério. Então, quando você olhava para o Antigo Testamento, você tinha um grupo de pessoas, sacerdote, que ensinava a lei de Deus, e você tinha um grupo menor ainda de pessoas que profetizavam em nome de Deus. Hoje, todo crente é um sacerdote. Esse é um dos retornos da reforma. O sacerdócio universal do crente. Então, todos os crentes hoje são obrigados a ensinar sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. E não mais uma função só do pastor, mas de todo mundo. E todo mundo é habilitado pelo Espírito, porque todo mundo se torna uma testemunha pelo Espírito. Então a plenitude do Espírito tem a ver com o exercício desse ministério que antes era restrito para alguns. Isso não quer dizer que não exista uma distinção entre o anúncio da palavra feito e o anúncio da palavra que é feito aqui. Isso continua a existir. Mas hoje, o que não era feito antigamente, agora, por conta da ação do Espírito de maneira plena, acaba por ser distinto, mais eficaz. E aí, este é provavelmente o centro do círculo para Atos 2:38, embora a expressão dom do Espírito inclua, por vezes, dom miraculoso. A gente não nega isso. Então, no livro dos Atos, o dom não miraculoso está principalmente relacionado com o testemunho de Cristo. Então, o livro dos Atos é sempre anúncio da palavra. É sempre um anúncio das boas novas de salvação. Aí ele vai dar 3 passagens que nós leremos, embora também esteja relacionada com outras atividades. Então ele falou assim, os dons não miraculosos têm a ver com o anúncio da palavra. Apesar de que não é exclusivo para isso, mas vai ter outras funções. E a gente vai ler nos textos. Então, quando a gente pega aqui testemunho de Cristo, Atos 1, 4 e 8. E comendo com eles, quem estava comendo com quem? Jesus com os discípulos. Então estava tendo um almoço convívio, aproximadamente 120 pessoas. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. E que promessa é essa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui a gente tem o dom do Espírito,
relacionado à pregação da palavra, o testemunho de Cristo. E sereis minhas testemunhas. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez rolavam no chão, gritavam, davam risada. É isso aí, não? Anunciavam a palavra de Deus. Então eu quero que essas igrejas que dizem que tem todos os dons ainda, que acontecem todos os dons lá, eu quero que isso aconteça lá. Eu quero mesmo. Porque se o que eles dizem for verdade, aquele lugar tremer e eles saírem a anunciar a palavra, Deus está sendo glorificado nisso. Mas qual foi a última vez que você viu um prédio desse tremer? No Brasil teve um que tremeu, mas é porque caiu mesmo. Que foi a igreja o pseudo-igreja que o Cacá era parte na época, né? E eu conheci uma menina que estava nesse dia lá. Deus poupou a vida da menina. Mas vocês conseguem perceber que esse tipo de manifestação ninguém busca? Eu não vi nenhuma igreja, nenhuma. E ó que eu vim do meio, tá? Eu era de lá. Eu nunca vi uma igreja que a busca do dia fosse, ao invés de chorar ou rir, fosse anunciar a palavra. Eu nunca vi. Nunca vi. Então, se quer me dar um dom, vamos ver o que a Bíblia mostra. Atos 9, 17 a 20. Esse é bom também. Então, Ananias foi e, entrando na sua casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Vocês lembram que ele tinha falado nos versos anteriores para Jesus, não? Falou, aquele assassino, vigarista, agora ele chama como? Saulo, irmão. Isso que é acreditar na palavra. Ele não tinha tido tempo de ver se Paulo tinha mudado ou não. Ele confiou na palavra de Cristo. Então ele fala, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Paulo falou em línguas? Ele estava cheio do Espírito? O texto afirma que sim. Só que ele não falou em línguas e ele não fez loucuras. Olha o que o texto diz. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, jejum enfraquece, né? Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que esse é Filho de Deus. Consegue ver evidência do Espírito Santo na vida de Paulo? Aquele que prendeu e mandou matar, em nome, a princípio, da verdadeira religião, abandona a crença de uma vida toda, que na verdade ele não abandona a crença, ele começa a crer corretamente aquilo que ele já tinha recebido. Ele consegue perceber agora corretamente que Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que ele tinha estudado. E a evidência de que ele era cheio do Espírito é que na sequência ele começa a anunciar. Não é que ele saiu falar em línguas, não é que ele saiu a curar pessoas, apesar de ter curado, ele curou. Né? A gente tem os textos que mostram isso. Pegava lenço de Paulo, aí vai aos picareta hoje e quer vender lenço com suor. E deve ser uns homem fedido ainda. O pão é muita loucura, né, meu? Vocês conhecem o chapéu de couro? Conhece, né, o Valdomiro, né? O chapéu de couro, uma vez, talvez a gente possa fazer essa campanha aqui um dia, que ele queria que coisas fossem construídas na vida do povo da igreja, para que a igreja também avançasse e a igreja fosse edificada e construída. O que ele começou a fazer? Começou a vender espátula ungida. Aquelas pás de tacar massa, cada uma era só R$1.000 na época.
Rapaz, quanto custa uma espátula aqui? Eu tô achando que isso aí a gente consegue terminar de ajustar os espaços nossos aqui. Entende como que é a comercialização da fé? É você vender o favor de Deus para a pessoa. Se esse povo não arrepender, eu tenho certeza que vai ter uma chapa mais quente para eles no inferno. Que tem graus de punição no destino eterno. Né? Mas pronto, então a evidência de que Paulo foi cheio do Espírito e que ele recebeu dons para isso é de que ele foi batizado e na sequência ele sai a pregar a palavra. Agora, quais são outros tipos de atividade? Ele coloca aqui Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Está a falar de quem aqui? Dos diáconos. Meu sonho é ter diácono cheio do Espírito. Brincadeira com os diáconos. Então, diácono, para exercer o diaconato, e o diaconato aqui, o que era? Ação social dentro da igreja. Não é igual vocês aprenderam no Perspectivas ontem. Que eu não estava, mas eu já ouvi. Aí depois no final, na hora dos avisos, farei recomendações acerca das 2 aulas que vocês tiveram ontem. Parte da maturidade da fé passa por você conseguir estar num ambiente que ensina algo diferente do que você crê, filtrar a partir daquilo que você crê e continuar a respeitar o irmão ainda que ele esteja errado. Então, as 2 aulas que vocês tiveram ontem, eu fiquei a saber que foi meio que uma batalha naval, foi meio um naufrágio, né? Mas, na hora dos avisos eu falo mais sobre isso, que é capaz que tenha mais pessoas que estavam presentes na aula. Né? Então, a ação social nunca é o fim principal da vida da igreja. A ação social qualquer um faz. A principal responsabilidade da igreja é fazer aquilo que só ela tem conta de fazer, que é anunciar a verdade movido pelo Espírito. Ninguém mais pode fazer isso. Isso não nos isenta de não sofrer com os que sofrem e não ajudar as pessoas que precisam. Mas está longe de ser o fim principal nosso. Né? Mas você vê que para cuidar de pessoas, ainda que seja no aspecto físico, material, é necessário que você esteja cheio do Espírito. É necessário que você consiga ver o sofrimento e se compadecer pelo sofrimento. E compadecer, compaixão, na linguagem bíblica, não é sentir dó, não é ter pena. Toda vez que a palavra compaixão é usada no Novo Testamento, por Jesus, ela implica reconhecimento de um sofrimento e passo em direção da resolução daquele sofrimento, daquele problema. Então, se você sofre com alguém que está sofrendo e não faz nada, você está tendo dó e pena, você não está tendo compaixão bíblica. Mas eu orei. Tá bom, o que mais você fez? Porque a gente espiritualiza demais também, né? Eu lembro de um homem muito interessante que teve lá na minha igreja passada, em que ele falou assim, né? O crente precisa entender que tem momentos que a ação mais espiritual que ele tem é tomar uma ação física. Então ele falou assim, imagina que você está na praia e você vê uma criança se afogar. O que é mais espiritual? Você ajoelhar na areia e começar a orar? Ou você mergulhar lá, entrar na água e tirar a criança de lá? É entrar na água, né? Você conseguir nadar na água aqui do porto, gelada do jeito que é, e orar ao mesmo tempo, parabéns para você, né? Mas tem vários momentos que o mais espiritual não parece que é espiritual. Por quê? Porque a gente pinta de espiritual coisas que não necessariamente são também, né? Mas então pronto. Então o dom do Espírito serve para que nós exerçamos então outras funções dentro da vida da igreja, que não são tidas a princípio como espirituais, mas são. Atos 11, 23 e 24. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Qual que é a outra função que não é testemunho de Cristo? Exortação. Então,
para você exortar, é necessário que você fazer de maneira correta, você seja cheio do Espírito. Então, confrontação de pecado passa por isso. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E aqui, se você assistiu a EBD, as 4 aulas que nós demos sobre o ofício do presbiterato, do presbítero, vocês conseguiram perceber que bispo, presbítero, mesma coisa. ênfase diferente na mesma função. Tá certo? Então, porque ele vai falar que os bispos pastoreiam, mas peraí, é pastor ou é bispo? E aí vai ter texto que vai falar assim, ó, vocês são bispo, então presbíteros. Tudo no mesmo texto. Então é a mesma coisa, são palavras intercambiáveis. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Então uma outra coisa que você precisa do dom do Espírito não miraculoso é para você pastorear o povo. Por que vocês acham que precisa do Espírito Santo para pastorear o povo? Porque é uma tarefa fácil, que não tem nenhuma dificuldade. Porque o povo não dá trabalho. Porque dificuldades não acontecem na vida. Certo ou errado? Só que não, né? SQN, né? Só que não. E então, os presbíteros, então se os diáconos precisam do Espírito para fazer a função deles, os presbíteros, sejam eles docentes ou regentes, também precisam para fazer a vocação que foi a eles dada. Então eles precisam do Espírito para pastorear o rebanho que está entre eles. Porque o rebanho não é deles, e eles vêm então para servir essas pessoas. E meus irmãos, é uma das coisas humilhantes no sentido positivo, é o ministério pastoral. Eu falei, mas assim, tinha uma época que quase todas as vezes que eu encontrava o conselho eu falava a mesma coisa. Eu não sei vocês, mas de novo essa semana eu estou indo dormir quase que todos os dias com a mesma sensação. Eles qual? De que todo dia eu não fiz o que eu tinha que fazer e que todo dia que eu tenho pela frente, as demandas que estão adiante de mim, eu não tenho condições de fazê-las. Eu não tenho aquilo que precisa, humanamente a falar, eu não tenho aquilo que precisa para fazer o que eu tenho que fui chamado para fazer. E é nessa hora que eu fico, então, convicto dessa realidade. Ou o Espírito Santo faz através de mim, ou vocês irão de mal a pior. Porque tem hora que eu não sei o que eu preciso falar para vocês, porque eu não consigo imaginar o tamanho do sofrimento que alguns de vocês passam. Nós, ao longo desse ano, né, a gente está chegando no final do ano, nós tivemos situações muito tristes no meio do povo da nossa igreja. Em que vários momentos eu falo assim, o que eu falo para uma pessoa assim? Como que eu posso ser de alguma utilidade para a vida dessa pessoa? Como que eu, uma pessoa insensível, de maneira geral, sou insensível. Tem hora que parece que não, mas depois você faz uma pesquisa com a minha esposa. Eu sou um cara muito estranho, de várias formas. Então tem coisa que me pega demais e tem coisa que acontece comigo que insensível, não acontece nada. Então, para ser um presbítero, para ser uma pessoa chamada por Deus, para fazer o que a gente tem que fazer, se o Espírito Santo não nos mover, é impossível. É impossível vir aqui toda semana e pregar e dar aula. É impossível atender aqueles que estão em necessidade. É impossível aconselhar. E muitas das vezes, né, o grande desafio está não só em quem emite a mensagem, mas em quem recebe. Porque alguns de vocês são mais velhos do que eu. Talvez a maioria. Só que não, né? Já foi essa época. E parte dos problemas que vocês vão passar na vida eu nunca passei. E aí as pessoas podem falar assim, mas que autoridade você tem para falar isso?
Falei, a bíblica. Se eu precisar de mais alguma, eu estou fora da minha fé. Né? Mas então existe um desafio dos dois lados, mas entendam que a importância dos dons não miraculosos na vida da igreja. Você vê um milagre acontecer, pode ser encorajador. Mas você ter no meio de vocês pessoas capacitadas pelo Espírito para edificar umas às outras, é outra história. Você sai da fórmula, você sai do leite materno e você vai para o banquete. Você para de se alimentar com líquido e você passa a ter alimento sólido. Você começa a ter uma fé que ela é madura, porque ela consegue aprender a partir das Escrituras pela ação do Espírito, e não porque você viu alguma coisa diferente acontecer. Isso de alguma forma vai estar relacionado com a pregação de hoje também. Então os dons não miraculosos ministeriais, eles são fundamentais para a vida da igreja. Sem eles, não existe uma igreja que será edificada de maneira saudável. Você pode ter uma igreja que venha crescer, mas que com certeza ela cairá. Porque uma igreja que tem esses dons não miraculosos, ela vai se preocupar com o irmão que está ao lado. Porque o dom dele muitas vezes não é o dom de cura, mas é o dom de misericórdia e cuidado. E aí você olha para quem senta na cadeira ao teu lado e você vai querer cuidar dessa pessoa. Isso é muito mais importante nos dias de hoje. Não tenha dúvida disso. E aí o autor vai continuar, o dom do Espírito Santo está também relacionado com os enchimentos pós-conversão, que estão organicamente ligados ao recebimento inicial do dom. Então vamos lá. Tem algumas coisas que a gente tem que crer na vida, né? E eu escolhi acreditar que algumas pessoas falavam verdades para mim. E uma das coisas que me falava e eu resolvi acreditar é que eu tenho alguma habilidade para dar aula. Eu resolvi acreditar nisso. Se é verdade ou não, não sei, mas eu resolvi acreditar nisso. Agora, o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que eu não tinha essa habilidade antes. Qual é a minha leitura? Que Deus, no processo de amadurecimento da minha fé, para o chamado pastoral, conforme a necessidade da igreja, num momento histórico exato, Ele derramou na minha vida um dom que eu não tinha. Simples assim. Definitivamente eu não tinha. Eu lembro da minha primeira aula. Eu lembro até hoje de como eu gaguejei na primeira aula. Eu lembro de como eu não conectei as ideias na primeira aula. Eu lembro até hoje. Então Deus, Ele dá depois, o Espírito Santo vai, ao longo da nossa história, em alguns momentos, Ele pode derramar novos dons na nossa vida. E essa é uma coisa que é importante você buscar. Você pedir a Deus que você tenha novos dons, para que você seja mais útil na expansão do reino, por exemplo. Não para que você seja enaltecido, mas para que você possa servir cada vez mais. E com isso contribuir com o avanço do reino. Então é claro que vários outros dons ministeriais no Novo Testamento são discutidos em outras partes, como por exemplo Romanos 12, 1 Coríntios 12 a 14, juntamente com a obra santificadora do Espírito Santo, no sentido da santidade ética pessoal. E aí ele coloca Romanos 8 e 9, depois Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Esse é um outro que ninguém busca. O cara quer curar, mas ele não busca o dom do Espírito, o fruto do Espírito. Então nós vamos ler esse daí, nós vamos ler Romanos 12, que tem umas coisas interessantes lá para a gente pensar. Na era atual, como a fundação da Igreja na Nova Aliança já foi concluída, não há intervalo de tempo entre a obra de conversão do Espírito e a concessão de dons ministeriais pelo Espírito. O que isso significa? Que a partir do momento que Deus converteu você, você tem no mínimo um dom você já tem. No mínimo. Conversão, não existe possibilidade de habitação do Espírito sem um dom ministerial. Você pode não saber qual é, mas para você já foi atribuído. Você já recebeu porque o Espírito já habita em você. Daí ele vai continuar. Hoje, se alguém se converte,
então possui os dons ministeriais do Espírito, também experimentará os enchimentos do Espírito Santo após a conversão. Essa ideia é que conforme vai amadurecer a fé, Deus vai querer te usar no meio da igreja, e para te usar no meio da igreja, Ele vai conceder dons específicos para você. Vamos abrir aqui em Romanos 12. Só para mostrar para vocês os dons que ninguém quer. Romanos 12, de 3 a 8. Então está escrito assim na palavra do Senhor: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo de Cristo e membros uns dos outros. Até aqui tranquilo, certo? Então cada um dentro da igreja vai ter um papel. Não é todo mundo que foi chamado para pregar, não é todo mundo que foi chamado para tocar, não é todo mundo que foi chamado para cantar, não é todo mundo que foi chamado para ser diácono, para ser presbítero. Talvez para limpar a sanita todo mundo foi, né? Todo mundo tem condição de fazer isso, não precisa de muita habilidade não. Essa aí consegue tranquilo. Mas olha só, a partir do verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, primeira coisa, o que o dom é? É mérito? É graça. Então, ninguém tem que se orgulhar do dom que tem. Se tem um dom, é porque você não merece. Ele foi dado por graça. Não importa qual dom seja. Então, pronto. Aí ele continua. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou seja, se você vai trabalhar... E aqui é a hora que eu fico doido com os pastores que tem hoje aí, uns pastorzinhos que tem hoje aí. Se ministério, dedique-se ao ministério. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa dentro da igreja dele, é para você ralar. Não é férias. Nós vivemos num mundo em guerra. E no mundo em guerra você tem que trabalhar. No mundo em guerra você tem que trabalhar. Então, por exemplo, eu recebi um convite para falar numa conferência ontem em Lisboa. E a pessoa se dispôs a pagar o hotel para mim de sexta para sábado e sábado para domingo. Não era mais fácil eu dar 2 palestrinhas lá ontem à tarde e ficar em Lisboa descansando hoje? É muito mais fácil, pô. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Então Deus me chamou para voltar e servir os irmãos aqui e servir os irmãos lá. Se ministério, eu vou dedicar ao ministério e vou dar minha vida pelo ministério. Se precisar morrer na autoestrada, eu vou morrer na autoestrada no ministério. Aí eu saí com sono, cansado, porque não tinha dormido bem a primeira noite. E aí eu postei aquela foto lá eu parei no posto, na área de serviço para abastecer, e me veio essa passagem: aquele que põe a mão no arado não olha para trás, que se olhar para trás não é digno de seguir Jesus. E vim cansado e dormi pouco e acordei hoje, 4h pouco da manhã, para terminar as coisas para estar aqui hoje. Então, se ministério, dedica. Não é passeio, é guerra. Nós estamos em guerra. Só que o povo acredita que a fé cristã é um pacote de viagem para Disney. Não é, meu. Não é. É gente indo para o inferno. É gente sendo condenada, porque tem gente sendo escravizada pelo pecado e pelo Satanás. E a gente sabe, quem tem feito perspectivas, e Deus está lá precisando ser adorado. Não na necessidade dele, mas ele merece mais adoradores. Então, se ministério, dedique-se. Se você for fazer alguma coisa aqui nas Pedras Vivas, é para você dar o seu melhor. Dentro, e veja, o seu melhor dentro da realidade de vida que Deus te deu. Dentro da realidade de vida que Deus me deu, Deus não me deu filhos vivos. Todos morreram no ventre. O que isso significa? Que eu, no mínimo, tenho que dar mais do meu tempo para a obra. No mínimo. Tempo que outros pastores não têm, eu tenho. Preocupações que outros pastores não têm, que outros pastores têm, eu não tenho.
Eu não tenho a preocupação de acordar de madrugada com meu filho doente, não tenho. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ralar. Se é esse o dom que Deus me deu, o ministério, eu tenho que ralar. E é o que é. E vida que segue. Então não existe espaço no reino para gente vagabunda, para gente preguiçosa. Não existe. Se ministério, dedique-se em fazê-lo. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. E aí é a hora que os caras entendem tudo errado. Né? Eu falei para vocês que o cara quer receber do alto, mas ele acha que esforço não é receber do alto. Ele acha que ler livro e estudar a palavra não é receber do alto. Mas se o Espírito não falar através da palavra, se o Espírito não falou através dos comentaristas para abençoar aqueles homens, para que eles me abençoem, porque eu sou muito mais limitado do que eles, por isso que todo mundo quer ser profeta, no jeito falso, não é no jeito bíblico. Aí você vai lá, você é o profeta Miguel, você cobra 20, 30 conto para fazer uma presepada numa pseudo-igreja, você chega lá e fala, Deus está falando aqui para mim que se você falar mal de mim, eu vou revelar os teus pecados. Aí eu digo o contrário aqui, você falando bem ou mal de mim, eu vou revelar teus pecados, porque quem expõe o pecado é a palavra, não sou eu. Então o cara, olha que loucura, ele na ameaça, ele empurra mais a pessoa para o inferno, porque ele só vai revelar o pecado se a pessoa falar mal dele. Sendo que na verdade é a função daquele que está à frente, mostrar o pecado do povo. Aí quando ele não sabe o que falar, ele fala ratatatá, ele faz uma careta, dá umas tremidas, pronto. Não. Esmere-se em fazê-lo, pô. Método BQ. Vai estudar, acorda de madrugada, ora. Fica em desespero, porque não, parece que você não está a perceber o texto. Esses dons aqui ninguém quer. E calma que tem uns outros ainda que tem menos aqui. Aí ele vai falar assim, ó, ou o que exorta, faça-o com dedicação. Então tem aquele que foi chamado para dar bronca nos outros. Às vezes minha esposa pergunta, mas tem que ser toda vez do mesmo jeito você? Eu falei, me parece que é esse o dom. Parece que não soa natural eu ser agradável. Percebe? Parece que é muito, assim, é tipo pôr lá no D, você puxou lá a caixa lá, põe no drive lá. O modo automático é exortar. Esse é o meu modo automático. Quando eu sou muito gracioso, parece que não está artificial, não é? Ou não? Não parece? Não parece que é muito mais natural? Eu consigo exortar dando risada, não é legal isso aí? Né? Mas pronto, vamos avançar aqui. Agora, esse aqui, ó, ninguém quer. O que contribui com liberalidade. E esse é o dom que eu queria que todo mundo na igreja tivesse. Que se todo mundo tivesse o dom de dar com liberalidade, as salas já estavam prontas, a gente já teria terminado outras coisas aqui. Mas o dom é para todo mundo? Não. Deus dá de acordo com a vontade dele e conforme a necessidade da igreja. Mas qual foi a igreja que será foi que o cara pregou sobre o dom de contribuição? Eles sabem o dom de extorsão. De contribuição voluntária não, mas de extorsão da fé eles sabem, isso aí eles sabem bem. Aí ele vai continuar. O que preside com diligência. Então tem o dom de presidir. Tem gente que não foi chamado para liderança. Tem gente que não foi chamado para estar à frente das coisas. Tem gente que não tem sabedoria para fazer aquilo ali. E aí Deus escolhe alguns desses que não têm e capacita para que tenham. Para que eles tomem boas decisões, para que eles tenham sabedoria nas decisões que eles tomam, para que eles possam conduzir o povo de alguma forma. E quem exerce misericórdia com alegria. E esse aqui é a doideira. Porque você vai exercer misericórdia com quem? Com quem está em dificuldade. Mas tem que fazer com como? O coração alegre. E é duro você sofrer com quem sofre. Mas parte desse sofrimento vai alegrar o seu coração. E é uma das coisas que eu falo para as esposas dos presbíteros, quando eu falo para elas que ao invés delas reclamarem que os maridos estão ausentes, elas têm que orar a Deus para que Deus capacite os maridos. Por quê? Porque não é normal, isso não é normal, não é natural, uma pessoa ter prazer e alegria de entrar na vida dos outros para ajudar a resolver problema que ele não ajudou a criar.
E se o homem está com esse desejo no coração, é porque Deus colocou. E exercer essa misericórdia com alegria é só para quem foi chamado. Se você não foi chamado para fazer isso, você vai tentar fazer isso e você vai se dar mal, porque você vai sofrer mais que a pessoa às vezes. Você vai começar a pensar coisas de Deus que você não deveria pensar. Mas eu quis ler essa lista, só para complementar a ideia de Atos, de como existem dons na Bíblia que contribuem para a edificação da igreja e está longe de ser um dom que vai dar destaque para você. O dom de misericórdia você pode exercer sem ninguém nem saber que você faz. Você pode ser a pessoa que você é o óleo dentro das engrenagens. Ninguém parece ver você, mas se você não estiver lá, as coisas não funcionam do jeito direito. Você não precisa bater no peito que você ajuda as pessoas, você só tem que ajudar e ficar quieto. E ser grato a Deus pelo privilégio que é poder servir os outros. Quando você contribui, você não precisa ficar batendo no peito e falar, rapaz, mas esse mês, de oferta essa, eu dei 10 mil euros. Ninguém está proibindo de fazer. Só não precisa falar propagandear. Por quê? Porque você faz com liberalidade, porque Deus moveu o seu coração para isso. O serviço na igreja, ele não é feito para te dar destaque. Ele é feito para dar destaque a Deus. Ele é feito para dar destaque para quem merece o destaque e a glória. Porque assim como eu, você também não presta. O que tem de bom em você foi o que Cristo fez através da ação do Espírito. E o que você não tem direito é de ganhar e não exercer. Isso é uma outra coisa. Você não tem direito de não usar o seu dom. Porque o dom foi dado para edificação da igreja. E se você não usar o dom que Deus te deu, pode ser que aconteça igual Atos 6 e 7. Deus tem que fazer uma ação na tua vida para te colocar no eixo, para você aplicar aquilo que você deveria aplicar. Então, eu acredito que a gente deve talvez fazer mais uma aula, eu não tenho convicção sobre isso ainda. Eu preciso descansar antes de falar isso. Se eu farei mais uma aula ou não do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas eu creio, talvez eu tenha que fazer um de batismo. Talvez eu tenha que fazer uma aula falando mais sobre batismo. Mas os principais pontos que podem ser polêmicos no estudo do livro dos Atos, nos pequenos grupos, foram cobertos. Então agora vocês vão ter o privilégio de se deliciar com o texto bíblico e estudar semana a semana e respondendo as perguntas. Se tiver dúvida, continua à disposição, como sempre, mas eu acredito que a maior parte dos pontos complexos foram abordados, né? Talvez fique só a questão do batismo mesmo, né? Então vamos orar para o pequeno almoço, que eu estourei muito tempo. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu, muito obrigado pela Tua palavra que é rica, profunda, uma palavra que dá-nos vida, e muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito em nós, Pai. Continua a fazer-nos uma igreja que cresce de maneira ordenada, uma igreja que cresce em cima do fundamento dos profetas e dos apóstolos, uma igreja que recebe dons e porque recebe esses dons, usa esses dons. Capacita-nos, Senhor, individual e coletivamente, para que possamos testemunhar de Cristo, para que possamos cuidar uns dos outros, para que possamos amar o Senhor e amar o nosso próximo. Ajuda-nos, pois temos falhado nisso, temos pecado contra o Senhor, perdoa-nos por isso, mas que possamos em tudo, na nossa fraqueza, ver a sua força e em tudo possamos ser usados pelo Senhor. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.